Para começar, vamos relembrar a campanha do campeão brasileiro, o Corinthians, que sobrou para cima dos adversários. A campanha do Corinthians no Brasileirão começou com um empate chorado contra a Chapecoense em Itaquera. Na sequência, foram 3 triunfos seguidos contra a Vitória, Atlético Goianiense e o Santos. Na quarta rodada, um desafio e tanto para os comandados de Fábio Carille, enfrentar o Vasco em São Januário com um time repleto de reservas. A força do elenco alvinegro apareceu e o Timão voltou para São Paulo com uma vitória por 5-2. Aonde nós vamos chegar eu não sei, mas vai ser com organização, vai ser com entrega, vai ser assim até o fim. O êxito sobre o São Paulo por 3-2 em Itaquera colocou o Corinthians na liderança da competição, posição da qual não saiu mais. E tirando o empate contra o Coritiba na sexta rodada, onde Jô teve um gol mal anulado, as vitórias se tornaram frequentes. E o melhor, sem sofrer gols. Bahia, Grêmio, Botafogo e Ponte Preta não conseguiram quebrar a invencibilidade do alvinegro de Parque São Jorge e nem superar o goleiro Cássio. A 13ª rodada foi aguardada com ansiedade. Corinthians e Palmeiras fizeram um clássico de tabus no Allianz Parque. Enquanto o Timão estava há 115 dias sem perder, os donos da casa não eram derrotados no próprio estádio há quase um ano. No final, vitória corintiana por 2-0 em uma excelente atuação de Guilherme Arana. A ótima campanha corintiana deu uma pausa, com 2 empates seguidos. Um 2-2 contra o Atlético Paranaense e um 0-0 diante do Avaí. Nos próximos jogos, o Timão venceu o Fluminense por 1-0, empatou com o Flamengo por 1-1, não tomou conhecimento do Atlético Mineiro ao bater o Galo por 2-0 fora de casa e fechou o melhor primeiro turno da história de um Brasileirão por pontos corridos ao vencer o Sport por 3-1 em Itaquera. Os números do professor Carille na primeira metade do campeonato foram impressionantes. Em 19 jogos, o Corinthians somou 47 pontos. Foi o time que mais venceu, com 14 vitórias. Empatou 5 vezes e, incrivelmente, não sofreu nenhuma derrota. Um aproveitamento de 82,5%. O ataque alvinegro marcou 32 gols e a defesa só foi vazada 9 vezes. Se na primeira parte do campeonato o Corinthians foi fantástico, o mesmo não se pode dizer do segundo turno. A derrota por 1-0 para o Vitória terminou com uma invencibilidade de 34 jogos e quase 5 meses. Para piorar, a equipe perdeu a partida seguinte para o Atlético Goianiense e só foi voltar a vencer quando encarou a Chapecoense na Arena Condá. Os adversários ainda estavam longe na tabela e o Timão tinha vencido todos os clássicos. Isso até medir forças com o Santos na Vila Belmiro. Outra derrota, a terceira no Brasileirão, dessa vez por 2-0. É um segundo turno que a gente não esperava e a gente tem que melhorar se a gente quer algo no campeonato. A recuperação veio contra o Vasco em Itaquera, vitória por 1-0, mas depois chegou o majestoso no Morumbi. E graças a esse gol de Cleison, o Timão conseguiu arrancar o empate por 1-1. Contra o Cruzeiro, outra igualdade, pelo mesmo placar. Mas diante do Coritiba, em Itaquera, veio a redenção. Um triunfo por 3-1 momentaneamente tranquilizou a Fiel. Porém, na rodada seguinte, um tropeção diante do Bahia na Arena Fonte Nova voltou a levar os corintianos ao desespero. Poderia o time perder o título mais ganho dos últimos tempos? Carille e os jogadores tentaram dar a resposta contra o Grêmio em Itaquera, mas não passaram de um empate em 0-0. E nas rodadas seguintes o medo só aumentou. Derrotas para o Botafogo e a Ponte Preta deixaram o arquirrival Palmeiras cada vez mais perto na classificação. Tá nada decidido, isso eu sempre falei. Muitos da imprensa plantaram a situação que com 8 rodadas vai ser campeão. Cheguei a falar com 7 rodadas, faltando 7 rodadas, mas o campeonato está aberto ainda. O jogo da vida do Corinthians no campeonato foi justamente contra o Palmeiras. A dupla paraguaia do Timão, Romero e Balbuena, fez 2-0, mas Minas subiu mais alto que todo mundo e diminuiu o placar. Ainda no primeiro tempo, Jô caiu na área e o juiz marcou pênalti.
O artilheiro do time na competição colocou a bola na marca da Cal e ampliou o resultado. Na etapa final, Moisés acertou um golaço e colocou fogo no jogo. Mas o Corinthians aguentou a pressão e triunfou por 3-2, aumentando assim a diferença para os rivais e caminhando a passos largos para o título. O percurso corintiano ainda contou com os desafios diante do Atlético Paranaense e o Avaí. Foi quando brilhou a estrela de dois heróis improváveis. Giovanni Augusto e Casim, respectivamente, marcaram os gols dessas duas conquistas e deixaram o time a um triunfo do heptacampeonato. O jogo do título corintiano teve enredo de filme e do jeito que o torcedor gosta. A linha do "nunca foi fácil" marcou a partida contra o Fluminense. Logo no primeiro minuto, os cariocas saíram na frente e deixaram a Fiel apreensiva. Mas o final feliz não tardou a chegar. Vai correndo, vai valendo, vira o jogo de repente. Corinthians no meu coração. Sou fiel, sou verdadeiro, o meu clube é brasileiro. Agora tu és campeão. Com 3 minutos da etapa final, o Corinthians já tinha virado o placar. Jô balançou as redes 2 vezes e Jadson fechou o marcador em 3-1. Festa em Itaquera. O heptacampeonato é da Fiel. Ho, ho, ho! Feliz Natal para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, para o corintiano, o Natal deve estar muito feliz mesmo, porque não foi um presente apenas, 2 surpreendentes presentes. O título de campeão paulista, quando ninguém acreditava, diziam que o Corinthians era a 4ª força e o Corinthians não perdeu um clássico sequer. E ganhou o Campeonato Paulista. E aí muita gente dizia assim, mas o Campeonato Paulista não tem muita referência, é um torneio de pré-temporada. Muito bem, começa o Campeonato Brasileiro, o Corinthians empata em casa com a Chapecoense, e aí vem a ideia de que o Corinthians teria uma sequência de empates, faria uma campanha ali mediana para terminar em 9º, em 10º. O que acontece? O Corinthians faz um primeiro turno histórico. Nunca antes na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, um time teve aproveitamento igual ao do Corinthians. Foi uma campanha fantástica e mesmo quando viveu momentos difíceis, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, manteve uma diferença muito larga, muito grande, comprovando a competência desse time, que se não foi brilhante, soube jogar de maneira homogênea, com conjunto, com disciplina tática, com concentração. E olha, Chico, vou te dizer uma coisa, viu? Antes de te dar boa noite. Foi uma campanha coroada com um título merecidíssimo. Concorda comigo? Boa noite. E Feliz Natal para você também. Muito obrigado, Celso. Feliz Natal para você, Feliz Natal para a Michelle, para os filhinhos dela, para os seus filhinhos também, para os meus netos, para os meus filhos, para você, telespectador, também. Mas o Celso falou quase tudo, não é verdade? O Corinthians teve um ano espetacular, né? Sobre todos os aspectos. Mesmo porque, com tudo isso que o Celso falou, o Corinthians não investiu praticamente nada no time. Essa que é a grande verdade. O Jô veio de graça, o Fagner ficou lá porque quis ficar, porque tinha proposta para sair. O Cássio era para ter saído do time, não quis, ficou. Enfim, o Corinthians se remendou. O Carille mesmo apostou em jogadores que já estavam desacreditados, né? Como o Marquinhos Gabriel, por exemplo, e o Giovanni Augusto, eram jogadores que já estavam colocados de lado, Paulo Roberto. Ninguém mais estava dizendo, esses caras vão fazer alguma coisa. E conseguiram ganhar 2 campeonatos, como disse o Celso. Eu, no meu modo de ver, o responsável por esse título fora de campo foi o Carille, é verdade. Mas dentro de campo, 2 jogadores foram fundamentais, 3 jogadores foram fundamentais. O goleiro Cássio, que fez defesas espetaculares, milagrosas, e sempre esteve presente quando o Corinthians precisou, né? A não ser
2 últimos jogos, que ele foi participar de Copa do Mundo e tal, e aí, não sei por que o Tite também tirou o Cássio desses 2 últimos amistosos, né, que ele foi defender o Brasil, jogou meio tempo no Brasil e nem precisava ter saído. Mas enfim, tirou. E o lateral direito, Fagner, que caiu bastante no segundo turno, mas mesmo assim foi fundamental, principalmente em jogadas pela direita. Ele, às vezes, funcionava como o 4º homem pela direita. Isso é muito difícil de fazer. Tanto é verdade que poucos conseguem. O Daniel Alves fazia isso muito bem no Barcelona. Agora ele foi lá para o PSG, ele quer fazer e não consegue. O Marcelo, que está no Real Madrid, né, também fazia isso e continua fazendo, mas é difícil jogar assim. E o Fagner jogou. Ele armou muitos ataques, contra-ataques, entrou bola na cabeça do Jô. E o terceiro, sem dúvida nenhuma, o Jô. O Jô que, nossa, terminou o campeonato como artilheiro ao lado do Henrique Dourado, com 18 gols, mas fez gols memoráveis. Eu me lembro daquele que ele fez de bicicleta contra o Santos. Aquele foi um gol muito bonito do primeiro turno, né? Foi meia bicicleta. Eu achei uma meia bicicleta. Foi bonito o gol. E o gol do título, o segundo contra o Fluminense, né? Na virada, né? Tinha feito o primeiro, aí a bola bate na trave, volta na cabeça dele, tibumba para dentro do gol, e ali o Corinthians foi campeão. Então, eu particularmente acho que esses 3 jogadores seguraram as pontas do Corinthians. Você vai falar de Guilherme Arana. Isso, eu trocaria o Fagner pelo Guilherme Arana. Né? Eu não trocaria. Eu concordo com você, o Cássio e o Jô, para mim também foram 2 personagens que não se discute. Agora, eu acho que o Arana foi mais importante do que o Fagner. Eu só não concordo com você, porque o Arana é muito garoto. No segundo turno, ele fez 2 bobagens. Primeiro que ele gravou um filme pornô e colocou lá um lancezinho pornô dele com uma menina e tal. Isso aí deu uma queda de rendimento absurdo. Abalou. E quando chegou Sevilha, por baixo do pano... Ou será que foi a negociação com o Sevilha que fez ele dar uma... Exatamente, ele deu uma escorregada. Ele sentiu, ele falou, putz, estou indo para a Espanha, que é isso? O que está acontecendo com ele? Caiu a ficha que ele era um jogador do Corinthians, quase campeão brasileiro e indo para o futebol europeu. Quer dizer... O Corinthians também não ganhou muita coisa com isso, né? Ganhou 20% só nessa transação. Mas ainda assim, né, são 20 milhões de reais. 20 milhões, né? Mas não é muita coisa. Enfim, eu acho que... Dá para fazer uma festinha. Dá para fazer uma festinha. Dá para pagar os roupeiros, né? Vamos dizer assim. Ou dá para pagar a conta de luz lá do Itaquerão. Enfim, esse é o Corinthians, que eu achei que, como o Celso disse, não ia dar certo no começo do campeonato, mas acabou se encaixando que deu uma luva, né? A mão na luva.